Irmãos, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler o versículo 17 e 18. João 19, versículo 17 e 18. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por esse tempo, pelo seu manifestar a nós já nesses louvores. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue no nosso meio, se apresentando a nós. Queremos, Senhor, que esse tempo seja integralmente para Ti. Queremos que as nossas vidas sejam integralmente, Senhor, atraídas para Ti nesta manhã. Queremos os nossos olhos apenas voltados para o Senhor. Queremos mais um vislumbre da Sua glória, da Sua pessoa, da Sua obra. Esse é o propósito de nos reunirmos nesta manhã, em torno dessa bendita mesa. Porque o Senhor a conquistou e a preparou para nós. Por isso, gratos, nos colocamos diante de Ti para louvá-lo, para adorá-lo. Conduz esse tempo, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos foi apenas para que nós ficássemos com essa imagem do Senhor Jesus carregando a sua cruz, indo para o Calvário, sendo crucificado. Porque o que nós queremos olhar nessa manhã é como o Senhor olhou para esse momento. Como era o coração do Senhor Jesus enquanto ele ia para essa cruz. O que ele sentia, o que ele pensava, o que ele via, o que ocupava o seu coração. Então abram agora em Hebreus capítulo 12 e vamos ler um versículo aqui. E nós vamos ver 3 passagens nesse tempo agora de manhã. A primeira é Hebreus capítulo 12, esse que nós vamos ler. Depois nós vamos ver um versículo que nos mostra quando o Senhor desce do monte da transfiguração. E depois nós vamos ver o Senhor na última ceia, na última Páscoa que ele teve. Então nós vamos olhar para esses 3 textos juntos e ver como eles se ligam, como eles se relacionam e qual a relação desses 3 textos com essa bendita mesa que nós temos preparado nessa manhã. O versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Esse versículo, em primeiro lugar, ele fala para nós termos um olhar firme, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele está dizendo como que você deve fazer, o que você deve fazer. Em primeiro lugar, ele está dizendo o que você deve fazer, olhar. Quando ele fala firmemente, ele está dizendo assim: deixe de onde você está olhando e volte o seu olhar para o Senhor. Então é como se ele estivesse falando assim, deixe tudo, de tudo para onde você olhou, de tudo para onde você olha, de onde o seu coração está assentado, o que está ocupando a sua mente, e volte-se exclusivamente para o autor e consumador da fé. Mas esse versículo
Ele poderia simplesmente dizer, faça, certo? Ele poderia parar aqui nessa parte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, e ao invés de uma vírgula, poderia ser um ponto. Mas sabe o que ele faz? Ele também nos diz não só faça, mas ele nos diz como fazer, certo? Ele vai dizer assim, ó, quer um exemplo? Jesus. Olha como Jesus olhou. Então sempre nós temos o Senhor Jesus como a nossa direção, o nosso exemplo, o nosso mestre. Nesse tempo que tivemos aqui, nós ouvimos isso, nós não precisamos mais nada além do Senhor Jesus. Porque na verdade não existe mais nada além do Senhor Jesus. Então tudo que você tiver que for fora do Senhor Jesus é menos do que o tudo que você pode ter. Porque tudo vai convergir em Cristo. Então, eu vou só abrir um parênteses aqui. Digamos que o seu objetivo é ser feliz. Então, se você buscar felicidade em qualquer coisa do que em Jesus, o seu nível de felicidade, a sua ambição de felicidade é pequena. Porque você está procurando uma felicidade pequena. Porque qualquer alegria que você buscar que não for no Senhor é uma coisa pequena. Porque a maior felicidade, a real felicidade, a plena felicidade você vai ter em Cristo. Se você estiver fora dele, você vai estar insatisfeito. Então, se você tiver um nível de ambição de felicidade alta, então você vai buscar no lugar correto. Mas voltando aqui, quando você volta os olhos para alguma coisa, aquilo começa a dominar a sua vida, a dominar o seu coração. Você quer saber o que tem dominado a sua vida nesses dias? Você quer saber o que tem sido senhor da sua vida nesses dias? É só você olhar para onde você tem olhado, aonde você tem gastado o seu tempo, aonde o seu coração tem repousado. Aquilo que ocupa a sua mente mais constantemente é o Senhor da sua vida. Então, dito isso, o Senhor Jesus, Ele está olhando para onde? Olhando para a cruz. Mas se você olhar para o versículo, o que ele vai dizer assim, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Para nós entendermos esse versículo, para nós visualizarmos, nós podemos entender o seguinte, o que esse versículo fez foi, digamos que a cruz seja essa coluna aqui, tá? Essa primeira. E que a alegria que lhe estava proposta é aquela outra lá do canto, certo? Então o que acontece é, olhando para a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Percebeu? Então o que o Senhor Jesus Cristo fez é, Ele sabia para o que Ele veio, Ele sabia qual era o propósito da sua vida, Ele sabia tudo que Ele ia enfrentar, a cruz. Mas para onde Ele olhava? Para a alegria que lhe estava proposta. Isso fala muito ao nosso coração. Então, qualquer coisa que tivermos que enfrentar, e passarmos, e tivermos pela frente, nós não olhamos para isso, que está ainda no caminho. Olhamos para o fim. Porque a aflição desse tempo presente não se compara com a glória do Senhor. A cruz era aqui, mas ele tinha um olhar lá. Então ele olhava para a alegria que lhe estava proposta, certo? Qual era a alegria que lhe estava proposta? Para o que ele olhava? O Senhor olhava para o coração do Pai. Ele olhava para os propósitos que estavam no coração do seu Pai. Então o que ele via quando ele olhava para além da cruz? Ele via a grande salvação que nos iria encontrar. Ele via os portais eternos se abrindo para receber o Rei da Glória. Aleluia. Ele via o Pai assentando o Filho no trono sobre o Monte Sião. Ele via a salvação, a redenção, a glorificação. Ele via cada vida que seria conquistada. Ele via essa mesa preparada diante de nós. Ele suportou a cruz por conta da alegria que lhe estava proposta. O Senhor, olhando para o coração do Pai, ele foi para a cruz. Ele viu o supremo propósito estabelecido no coração de Deus.
Sabe o que é o supremo propósito do coração de Deus? Uma família de muitos filhos com caráter igual ao seu filho. Ele disse: eu vou para a cruz conquistar esses filhos para o meu Pai. O Senhor Jesus Cristo, olhando para a alegria que lhe estava proposta, via no coração do Pai uma noiva preparada e adornada para o seu filho. O Senhor, olhando para a alegria que lhe estava proposta, ele via um templo de habitação para o Espírito Santo. Pedras vivas que compõem um templo de habitação para o Espírito. Tudo que compunha, tudo que enchia o coração do Pai, é o que encheu o coração do Filho, enquanto ele ia para a cruz, mas olhando para a alegria que lhe estava proposta. É isso que ocupou o coração do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele teve a sua mente permeada por esse pensamento constantemente. Vamos ver um versículo que o irmão inclusive citou ontem, em Lucas capítulo 9, e vermos como o Senhor foi para Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo, ontem então mencionado, ele teve no Monte da Transfiguração. Nesse Monte da Transfiguração, ele conversava com Elias e com Moisés. E o que era falado ali é sobre esses dias finais. Como foi mencionado ontem, o Monte da Transfiguração ocorreu mais ou menos 6 meses antes do Senhor Jesus ir para a cruz. Então ele está no Monte da Transfiguração. Ele tem vivido a sua vida toda de maneira aprovada diante do Pai. E quando ele está ali nesse monte, ele vai ouvir essa frase: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele tinha ouvido essa frase antes, mais para trás, no batismo, quando o céu se abriu e no seu batismo todo mundo ouviu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas nesse momento, quando ele ouve essa frase no Monte da Transfiguração, ele ouve um acréscimo, uma palavra a mais: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então Moisés, representando a lei, Elias, representando os profetas, desaparecem. A lei e os profetas, falando de Cristo, a ele ouvi. Você está cumprindo a lei, você está cumprindo tudo que se foi apontado pelos profetas em Cristo, a ele ouvir. Então o Senhor Jesus Cristo, ali no Monte da Transfiguração, ele tem essa visão do céu aberto. E se você abriu aí em Lucas capítulo 9, leia o versículo 51, diz assim, ó: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Irmão, sabe o que aconteceu aqui? Se você olhar com atenção, vai falar assim, ó: e aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser, na sua Bíblia está escrito assunto ao céu? Ou ascender ao céu? Ou subir ao céu? Sabe o que está dizendo aí, irmão? Os dias que o Senhor tinha que cumprir na terra para ele ascender aos céus, aconteceu aqui. Ao se cumprirem os dias de ser assunto ao céu, ele não tinha mais nada que impedia ele de ser assunto ao céu. Ele não tinha nada que o impedia ele, dali do Monte da Transfiguração, ele ir para o céu. Ou na sua Bíblia não está escrito isso? O que acontece é que o Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, ele tinha a sua vida aprovada. Ele era o varão aprovado por Deus. Mas sabe o que acontece? Sabe o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele desce desse monte. E ele então vai para Jerusalém, para essa cruz. Mas sabe como que ele vai? Ele não vai assim: puxa, eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que morrer naquela cruz, o negócio vai ser fácil. Não, é isso que está escrito. Se você olhar e fala assim:
manifestou-lhe no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Se você lê essa passagem, sabe o que acontece? Eles descem, eles entram em Samaria. Você sabe, judeus e samaritanos não se dão muito bem. O Senhor Jesus Cristo, ele está quieto, ele não fala nada. Mas os samaritanos olham para ele, e sabe o que diz? Uma coisa que a gente não consegue entender? Eles viam no rosto do Senhor Jesus Cristo que ele tinha a intenção de ir para Jerusalém, e eles não quiseram que eles ficassem em Samaria. O Senhor tinha isso tão preso dentro dele, isso ocupava todo o seu ser, que o seu rosto expressava isso tão claramente, que ele não precisava falar: gente, eu estou indo para Jerusalém, de uma maneira intrépida. Não, ele tinha uma intrépida resolução estampada na sua face. Isso ocupou o seu coração. Mas sabe o que é impressionante? Ele acabou de descer de um monte em que ele poderia ter assunto ao céu, mas ele desce com o coração cheio, decidido em ir para Jerusalém. O que aconteceu nesse momento que ele, ao invés de decidir ir para o céu, ele decide ir para Jerusalém com uma resolução tão grande no seu coração? Sabe o que, irmão? Se você lembra do final do versículo que eu acabei de ler, fala assim: e está assentado à destra do trono de Deus. Então, ele ficou com essa imagem da sua ascensão, ele ficou com essa imagem dele ser levantado ao céu, e ele tinha os propósitos de Deus então no seu coração. Então essa ideia dele ser assunto e essa visão do propósito do coração do Pai ocupou o seu coração. Então eu vou resolutamente para Jerusalém, passar por aquela cruz, olhando para aquela alegria. Ele via a ascensão dele depois de passar e conquistando tudo que estava no coração do Pai. Conseguiu ver isso, irmão? O Senhor desceu, não porque ele tinha um desejo de ir para Jerusalém, por Jerusalém, porque Jerusalém nunca trouxe alegria para o Senhor Jesus. Se você ler, o Senhor Jesus nunca dormiu uma noite em Jerusalém, mas ele dormia em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Lá, há pelo menos 8 relatos de que ele visitou, que ele dormiu, que ele descansava, que ele comia. Mas o Senhor não achava descanso em Jerusalém. Ele ficava até a noite, saía, voltava de manhã. Mas ele foi decidido, não porque ele desejava ficar em Jerusalém, mas porque ele desejava alcançar o que estava no coração do Pai. Então o Senhor Jesus tem uma passagem que fala assim, que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Gente, Abraão era muito antes do Senhor Jesus, certo? Quase 2000 anos antes. O que acontece? Que ele estava vendo o dia do Senhor, que era muito além do tempo, uma coisa na eternidade. Sabe o que eu penso, irmão? Que o Senhor Jesus Cristo, olhando para a alegria que estava proposta, ele via tudo que estava no coração do Pai e que ele queria conquistar, mas ele via além do tempo. Ele via uma coisa que não estava preso no espaço nem no tempo. E ele via tão além que o Senhor Jesus Cristo via essa manhã. Ele via essa manhã em que a mesa seria posta diante dos seus filhos e nós estaríamos aqui e estamos aqui porque ele foi até a cruz por conta da alegria que lhe estava proposta, e ali ele via cada um que ele havia de comprar e que estariam em torno dessa mesa falando dessa ousadia e intrepidez dele de enfrentar esse momento. Então o Senhor Jesus via além do tempo. Se Abraão viu o dia do Senhor, o Senhor viu todas as coisas que seriam conquistadas com essa ida dele à cruz. E para nós terminarmos, vamos olhar agora aqui em Lucas mesmo, no capítulo 22. Essa passagem que nós vamos ler fala da última ceia, ou da última Páscoa que o Senhor teve com os seus. Tem um cântico
que nós cantamos lá em São Lourenço, que tem uma parte que fala assim: rompendo o dia de terror, muito só, mas com intrepidez, cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez. Pecado sim, na cruz por mim, e em vergonha e dor morreu. Salvou-me, glória ao nome teu. Então começa essa parte do cântico falando assim: rompendo o dia de terror. Talvez você tenha enfrentado algumas coisas que já tenha te dado medo na vida. Mas será que você conhece o que é um dia de terror? O Senhor Jesus Cristo enfrentou esse dia. Aí diz: muito só, mas com intrepidez. Não só, mas muito só. Porque logo mais nós vamos ver que Deus o abandonou. Você pode sentir-se às vezes muito só, mas isso é uma ilusão da sua cabeça. Porque você nunca vai estar muito só. Porque Deus nunca o abandonou. Mas o seu filho, ele o abandonou. O Senhor Jesus Cristo sabe o que é ser abandonado. Sabe o que é não ter ninguém com ele. Nem os seus amigos, nem os seus discípulos, nem mesmo o seu pai. Escárnios suportou, porque o Deus do universo, o Rei soberano, foi zombado pelas suas criaturas, por homens ímpios. Pecado sim na cruz por mim, e em vergonha e dor morreu. Então, o Senhor vai se fazer pecado por mim e por você, para que a sua justiça, então, repousasse sobre as nossas vidas. O que vai nos restar? Glória ao nome teu. Então, nessa passagem que nós abrimos agora, em Lucas, capítulo 22, diz assim, vamos ler do versículo 14 ao 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. A primeira pergunta que nós podemos fazer aqui nesse texto é: quando se deu essa última Páscoa? Quando se deu esse último encontro do Senhor Jesus com seus amigos? Veja o versículo 15. Fala assim, ó: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. O que acontece aqui é que o Senhor, sabendo que ele ia para a cruz, sabendo tudo que representava, a traição que ele ia enfrentar, os escárnios que ele ia enfrentar, as dores que ele ia ter, olhando para isso, ele olha para esse momento dele, junto com os seus, ter a ceia, a última ceia. E aí ele diz assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco. Eu desejei tanto isso, eu quis tanto esse momento em que nós estivéssemos juntos, essa proximidade, essa intimidade, porque ele vai dizer assim: porque vocês não são mais meus servos. Na verdade, não nesse sentido, ele diz: eu não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamo você de meu amigo, porque tudo que eu tenho recebido do Pai, eu tenho falado para você. Irmão, sabe o que é isso? É mais ou menos assim: eu posso não conhecer muito você, mas eu sei que possivelmente uma pessoa, você conta mais coisas para ela do que para a maioria das pessoas. Se você olhar essa pessoa, você deve chamá-la de amigo ou de amiga. Essa amiga conhece mais o seu coração, ou esse amigo conhece mais o seu coração do que a maioria das pessoas. E o Senhor Jesus Cristo, ele abria algo que ninguém mais ele contava, senão os seus amigos. E sabe o que ele tem feito nesse tempo? Não só
de sexta até agora, mas Ele tem feito na sua vida. Ele tem tentado e tem se mostrado cada vez mais para você, aberto o coração dele. Acaso eu ocultaria do meu amigo aquilo que eu pretendo fazer? Ele disse isso para Abraão, quando ele foi destruir Sodoma. Se você olhar esse texto, você vai ver que é Deus falando com ele mesmo. Se você ler o texto com atenção, ele está falando assim: acaso ocultaria eu de Abraão o que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra? Não. Abraão, vem cá. É isso que o Senhor fez. Então o Senhor está com os seus, falando assim: eu ansiei isso. Gente, se o sofrimento do Senhor na cruz, nós sabemos que foi algo grande, então imagina como foi grande. Essa ânsia, esse anseio de estar na ceia, nessa Páscoa com os seus, era muito maior do que esse acontecimento grande. Não estamos desprezando isso. Mas no coração do Senhor Jesus, era muito maior o estar com você nesse momento do que eu estar na cruz. Ou seja, eu estar na cruz não está ocupando meu coração tanto quanto isso aqui. Eu vou enfrentar aquilo daqui a pouco, mas eu ansiava estar com você. Agora, quanto de proximidades eles tinham com o Senhor Jesus? Quanto de intimidade? Muito grande, não é? Porque só tinham esses 12 ali com o Senhor nesse momento. Mas eu digo assim, ó, quando você tem proximidade com alguém, igual nós estamos aqui, nós estamos bem próximos, esse é o mais próximo que nós chegamos, e era o mais próximo que os discípulos chegavam com o Senhor. Mas sabia que nós somos agora mais próximos do Senhor do que os discípulos estavam com o Senhor naquela noite? Porque eles tinham esse contato ainda externo com o Senhor. Mas logo mais o Senhor está dizendo: sabe por que eu anseio estar com vocês aqui nessa noite? Porque logo mais, meus amigos, o Senhor não está dizendo isso, mas Ele vai dizer quando Ele fala assim: esse é o sangue da nova aliança. Quando Ele fala isso, Ele vai estar dizendo assim: sabe todos aqueles símbolos que tinham do Velho Testamento? Sabe o que o tabernáculo simbolizava, falando de mim? Sabe o que os homens do passado apontavam, falando de mim? Sabe os sinais que apontavam para mim? Não vai ter mais símbolo, porque eu sou a realidade. Eu sou a substância. Eu sou tudo aquilo que apontava de lá para cá. Então, ele olhando para isso, e outra coisa, ele falou assim, ó, daqui a pouco, logo mais depois do Pentecoste, o Espírito Santo virá e ele habitará dentro de vocês. Vocês estarão em mim e eu em vós. Bem, Senhor. A nossa intimidade será muito maior. Então nós somos muito mais íntimos do Senhor agora do que esses apóstolos eram nessa noite. Consegue ver, irmãos? Quando nós olhamos para os judeus, nós podemos pensar assim, olhamos para os gentios e falamos: nossa, os gentios, de uma maneira geral, que nós éramos, né, estão perdidos, não tem nenhum relacionamento com o Senhor. Então, comparado com os gentios, os judeus eram muito melhor. Eles recebem o oráculo de Deus, receberam a lei, receberam toda a direção do Senhor. Então eles estão bem melhor. Só que nossa vida hoje, olhando para os judeus comparado a nós podemos dizer: os judeus são prisioneiros. Porque estão presos na lei, estão presos num monte de mandamento, um monte de coisa que tem que fazer. Nós fomos libertos pelo Senhor. Ele é a lei e os profetas. Então, o Senhor Jesus, no versículo 17, fala assim, ó, tomando um cálice, havendo dado graça. Está escrito aí no seu versículo. No versículo 19 fala assim: e tomando um pão, tendo dado graças. Então ele tomou o cálice e deu graça, e tomou o pão e deu graça. Quando você olha para o cálice, ele vai dizer aqui embaixo assim, ó, no versículo 20, este, no final do versículo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Ele está explicando o que é esse cálice. No versículo 19, no final, ele fala assim: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. O que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo é quando ele pegava aquele pão e partia, como nós vamos partir daqui a pouco o pão, ele estava dizendo: está vendo esse pão partido? É o meu corpo, que é partido por vós.
esse corpo que ele olhava partido, esse pão partido que era o seu corpo, ele estava dizendo assim: eu vou partir esse corpo para que eu tenha a unidade do corpo. O meu corpo é partido para que o corpo tenha unidade. E aí ele diz assim: e o meu cálice, o meu sangue derramado, para que haja essa nova aliança, para que vocês sejam libertos do passado. Mas irmãos, ele está falando do corpo dele partido, ele está falando do sangue dele derramado, ele está falando: olha, antes do meu sofrimento, daqui a pouco eu vou sofrer, daqui a pouco eu vou para a cruz, e ali naquela cruz o meu corpo vai ser partido, o meu sangue vai ser derramado, eu vou sofrer escárnio, eu vou sofrer tudo que foi preparado para mim, olhando para o coração do Pai. Irmãos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se preparando para o ato que ia impactar o universo. Por que eu estou falando isso? Porque esses 2 versículos nós lemos, está escrito assim: tendo dado graça pelo pão, tendo dado graça pelo cálice. Irmão, o Senhor está falando assim: eu dou graça pelo meu corpo que será partido, eu dou graça pelo meu sangue que será derramado. É disso que ele está dando graça. Esse é o meu corpo que é dado por vós, eu dou graça por ele. Esse é o meu sangue que é derramado por vós, eu dou graça, porque Deus, o Pai, me escolheu para que eu fosse à cruz, para morrer em seu lugar. Eu dou graça porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu dou graça porque eu fui escolhido e me dei para morrer. Eu, voluntariamente, dou a minha vida e tenho autoridade para retomá-la. Aleluia, Senhor. Mas eu dou graça. Irmãos, se nós olharmos para isso, quem teria que estar dando graça eram os discípulos. Os discípulos olhando para isso, eles deveriam estar falando: Senhor, nós damos graça porque o Senhor está sentado à nossa frente, e o Senhor é o Cordeiro que está se preparando para ir para o holocausto. Nós damos graça porque nós não vamos ter que morrer, porque o Senhor vai morrer a nossa morte. Senhor, nós damos graça porque o Senhor acabou de dizer que o seu corpo será partido por nós. Nós damos graça porque o seu sangue será derramado. Mas quem está dando graças é o Senhor Jesus Cristo. Quem está dando graça é o Cordeiro que vai ser abatido. Mas irmãos, nessa manhã, nós temos essa oportunidade de estarmos diante do Cordeiro e agora invertendo, falando: Senhor, aquele dia o Senhor deu graça. O Senhor deu graça porque o Senhor ia e foi à cruz, olhando para a alegria que lhe estava proposta. Mas nós, nessa manhã, queremos dizer que nós damos graça porque o Senhor foi à cruz. Nós te agradecemos porque o Senhor deu a sua vida por nós. Nós te louvamos porque temos a vida eterna conquistada pelo Senhor na cruz. Nós te louvamos e declaramos que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graças ao Senhor, aleluia. Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é digno de tomar o livro. Então, irmãos, que o Senhor, por meio do seu Espírito, arrebate o nosso ser para Ele, e que nós então demos essa resposta a Ele nessa manhã. Amém. De forma muito simples, muito singela, o Senhor tem nos feito compreender que essa mesa, ela é um tempo especialmente preparado por Ele para que nós possamos tocar um pouco mais da realidade do que Ele efetuou naquela cruz. Então, o que nós temos aqui é pão e o cálice, né? Tão simples, elementos tão simples, né? Nós temos o pão, que simboliza, tipifica para nós o corpo do nosso Senhor, que foi partido por nós. Então, nós temos a oportunidade, pelo Espírito, de nos alimentarmos disso. E nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê, pelo seu Espírito, a oportunidade de
comungar de realidades espirituais ligadas ao fato de que o seu corpo foi partido. E são tantas realidades, irmão. O seu corpo partido comunica para nós que ele nos reconciliou. O seu corpo partido comunica para nós que os nossos pecados foram cancelados. O seu corpo partido diz para nós que não há nenhuma condenação. São realidades espirituais que precisam crescer nos nossos corações, compreende? E como isso acontece? Na medida em que pelo Espírito nós nos tornamos participantes dessa mesa. De forma simples e singela. Simplesmente pão. Simplesmente o cálice. Não é que quando você come esse pão, ele se torna o corpo de Cristo. Ele continua sendo pão. Mas só que ele não é apenas um símbolo qualquer para que nós, de forma ritualística, vamos vir aqui todo domingo e comer desse pão. Absolutamente. Ele é um pão que tem realidade. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não diria para os coríntios assim: olha, eu quero que vocês tomem muito cuidado com a mesa, porque vocês têm se achegado à mesa sem, diante do Senhor, discernirem o corpo. Você lembra? O que é isso? Que expressão é essa? O que é isso de discernir o corpo? O sentido é: não se achega a essa mesa sem discernir que você está participando de realidade espiritual. Então ele diz assim: porque vocês estão indo para a mesa sem discernir isso, essa é a causa de entre vocês terem muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram. E não poucos que já morreram. Então, o Senhor tem nos dado a oportunidade de nós comermos esse pão nessa noite. Nessa manhã. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a discernir o corpo. Discernir a realidade espiritual. Para que então nós possamos comer e pelo Espírito as realidades são comunicadas a nós. Está vendo que essa não é uma coisa simples, irmão? Não é uma coisa simples. Se nós comemos como algo comum, nós comemos condenação para nós. Se nós comemos como algo comum, sem discernir o corpo, nós podemos nos manter fracos e doentes. Percebe? Agora, o contrário é absolutamente verdadeiro. Se nós temos tido diante do Senhor uma vida examinada, porque agora não é o momento de se examinar. Se nós temos tido diante do Senhor uma vida examinada, se a nossa consciência não tem nos acusado de nada, diante do Senhor nossa vida está transparente, apresentada, exposta, então nós não temos do que nos envergonhar e nós podemos nos achegar discernindo o corpo. E nós comeremos, por discernir, vigor para nós, fortalecimento para nós, saúde espiritual para nós. As virtudes e belezas e glórias do nosso Salvador serão comunicadas a nós. Como nós sabemos disso? Apenas para eu encerrar uma expressão. O nosso irmão nos falou para nós aqui nessa manhã que o Senhor Jesus, ele manifestou no semblante intrepidez, resolução de ir para Jerusalém, certo? Isso é uma característica dele, é uma realidade da vida dele, certo? É uma virtude do nosso Salvador. Ele é resoluto, ele é intrépido. Mas quando nós nos achegamos a essa mesa, o que o autor de Hebreus diz? Ele usa essa mesma palavra em relação a nós. Então ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia e intrepidez para entrar, permanecer no Santo dos Santos. Você vê como nós comemos realidade espiritual?
algo que é proveniente do nosso Salvador e que Ele reparte conosco na sua mesa. Que maravilha! Que o Senhor então nos faça ver e nos faça participar pelo seu Espírito da realidade espiritual dessa mesa. Amém? Isso é crescente. Isso é crescente. São tantas realidades, né? Ele diz assim, que nós comemos essa mesa na presença dos nossos adversários. O que isso significa? Estamos rodeados de adversários. Todos eles foram vencidos. Sabe o que eu me lembro, irmão? Daniel na cova dos leões. Todos os leões tinham suas bocas fechadas. Há um silêncio nesse universo. Por quê? O Cordeiro venceu. Glória a Deus. Então nós comemos dessa mesa de forma simples, em comunhão com o nosso vencedor. Graças ao Senhor. Na presença dos nossos adversários. Graças ao Senhor. Então, vamos adorar o Senhor de forma breve. Se você tiver no seu coração de expressar isso ao Senhor de forma objetiva, vamos ter um tempo adorando o Senhor e então partimos o pão e participamos também. Senhor, Tu és singular, formoso, único. Nós Te adoramos, Senhor, por podermos participar dessa mesa bendita. Graças ao Senhor. Comunica para nós, pelo Teu Espírito, mais de Ti, Senhor. Amém. Mais das Tuas riquezas e glórias. Abre os nossos olhos para ver que estamos comendo do Teu corpo e bebendo do Teu sangue. E por isso temos parte contigo. Graças ao Senhor. Glórias ao Teu nome. Amém. Senhor, nós te louvamos porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se preocupou com os seus na noite e que seria traído. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe conforto aos seus. E o Senhor tinha anseio por essa comunhão. Te damos graças porque o Senhor foi ousadamente, com intrepidez, Senhor, a essa cruz, conquistando esse tempo aqui para nós. Amém. Te louvamos, Senhor, em nome do Senhor. Te louvamos. Te bendizemos. Senhor, te damos graças pela intrépida resolução de ir para aquela cruz, enxergando esse momento, Senhor. Nós nos reuniríamos ao redor de Ti. Aleluia. Como somos gratos. Senhor, te damos graças. Te damos graças, Senhor, pelo o morrer do Senhor naquela cruz. Pelo Teu pão, Senhor, pelo Teu corpo partido por nós, Senhor, pelo Teu sangue derramado por nós. Amém. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor, meu Pai amado, como um amigo, Senhor, decidiu comunicar aos seus amigos, Senhor, acerca das realidades a respeito desta mesa, Senhor. Como somos gratos ao Senhor, porque o Senhor trocou, meu Pai amado, o sofrimento pela alegria que lhe estava proposta, de estarmos reunidos juntos em comunhão ao redor da Tua pessoa. Somos gratos, Senhor. Amém. Bendito seja o Teu nome. Aleluia. Senhor, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos chamou, Senhor, à comunhão do Seu Filho, Senhor. Te damos graças, Senhor, por esse sangue derramado, Senhor, por esse corpo partido em favor de nós, Senhor. Que quando fazemos isso, Senhor,
anunciamos a tua morte, Senhor. Que possamos, Senhor, ter essa realidade, Senhor, todas as vezes que formos nos reunir, Senhor. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glórias ao Senhor. Nós te agradecemos por este pão, agradecemos porque aquele que de ti se alimenta, por ti viverá. Aleluia. Agradecemos porque tu és a nossa verdadeira comida. E também agradecemos porque somos um só pão no Senhor. Amém. Bendito seja o teu nome por este pão. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, naquela noite, Oh, o Senhor mesmo deu graça pelo seu corpo que seria partido, pelo seu sangue que seria derramado. Senhor, nós, nessa manhã, nós damos graça por esse sangue derramado. aleluia. Esse sangue da nova aliança. Graças ao Senhor. Esse sangue que nos inseriu em uma realidade, Senhor, Amém. que nós éramos tão distantes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostrou que o Senhor é a realidade. Aleluia. Obrigado que agora, Senhor, nós estamos inseridos em Ti. Amém, E o Senhor. Senhor é em nós. Glória Amém, ao Senhor. Senhor, obrigado por esse cálice que nós bebemos com alegria. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Obrigado por este sangue, que não é o sangue de bodes e de touros, mas o precioso sangue de Jesus, Aleluia. Amém, Senhor. conhecido desde antes da Amém, fundação Senhor. do Aleluia. mundo, e que ainda hoje é fresco diante do Aleluia, Senhor. Senhor. Obrigado. Glórias ao teu nome, porque temos neste sangue Glória. uma aliança eterna, Aleluia. inquebrável, Senhor. Temos neste sangue tua justiça sobre nós. Amém. Te bendizemos, nos alegramos, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o teu nome, Senhor. Porque tu és o nosso Cordeiro Pascual e foi imolado por nós, Senhor. Amém. Te agradecemos por aquele sangue fresco, Senhor. Porque João já dizia que veja um cordeiro recentemente imolado, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo teu sangue vertido naquela cruz e que tem sido posto e marcado em nossas vidas. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Graças ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me mostrou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está.
de coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Aleluia, Senhor. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Aleluia. Digno é o Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia, Senhor. Ele ressuscitou para nós. Aleluia. Ele ressuscitou.